Gramática com Viviane Martins. Avante. Resolução de prova, agente de trânsito, banca examinadora FUNESP. Vou ler o texto. Reprovado 4 vezes no vestibular, Antônio encontrava-se quase doente de tanta decepção. As inúmeras preocupações deixaram esse cidadão triste, mas entraria na universidade de qualquer maneira, pensava, mesmo morando no interior do estado e não vislumbrando naquele momento um jeito de conseguir isso. Foi quando, de manhã, ao ler o jornal, tropeçou naquela reportagem sobre negros e descendentes de índios que tinham um certo número de vagas reservadas na universidade pelo sistema de cotas. E concluiu, para entrar na universidade só através de sistemas de cotas. Cota indígena, no caso. Seu raciocínio. Há menos índios do que negros, portanto deve ser mais fácil. Aparentemente. Porque seu tipo físico nada tinha de indígena, de modo que resolveu preparar-se para isso. Seu modelo foi a carta de Pero Vaz Caminho, descreve os índios. Cabelo correteiros de tosquia alta? Ele deixou o cabelo crescer. Tingiu-se de preto, tornou-se corredio e tosquiu uma parte da cabeça. Cor escura, muito sol. E assim a tanga, carregando a tacape, foi fazer a matrícula, que a funcionária não aceitou. Queria uma prova documental da ascendência indígena. Antônio foi então de bicicleta até o toldo de índio e fazer-se fotografar no meio deles. De novo, a funcionária não aceitou e até achou graça. Uma foto assim eu também posso tirar, disse. Aí Antônio chegou à conclusão que seu problema era aquela mulher. Ou porque era uma pessoa zelosa, ou porque tinha preconceito contra os índios. O certo é que, para ele, representava óbice, que tinha que contornar pela sedução ou pela ameaça. Optou por essa última. Tirou mais uma foto que mostra comendo uma perna humana, falsa, claro, mas como ele pretende provar à moça que, além de índio, é antropófago, ou pela matrícula ou vira churrasco. A fonte é Moacir, que ele escreveu, foi em São Paulo, foi a Folha de São Paulo. Número 1. De acordo com o texto, a funcionária da universidade A matriculou Antônio após alguns questionamentos. Não tem nada a ver, não é essa opção letra A, porque, embora o Antônio ele questionou diversas vezes, não foi por esse motivo que houve a matrícula do Antônio. Então vamos descartar essa possibilidade. Letra C. Sentiu muito medo de Antônio naquele momento. A funcionária não sentiu medo de Antônio, também não é a letra B. Letra C. Queria um documento suficientemente idôneo sobre a origem de Antônio. Letra D. Não matriculou Antônio porque ele era negro. Também não é a letra D. Letra E. Letra E. Demonstrou seu preconceito em relação aos indígenas. Ela não demonstrou preconceito em relação aos indígenas e também ela não praticou o racismo. Então, descarta também a letra E. A opção é a letra C. Queria um documento suficientemente idôneo sobre a origem de Antônio. Por quê? Porque ela desconfiou que Antônio não seria um índio. O perfil de Antônio era diferente de um índio. Então, por isso
que a letra C queria um documento suficientemente idôneo sobre a origem de Antônio, para ela realmente ver a origem, qual é a origem dele. Só assim ela iria matriculá-lo. Número 2. É correto afirmar, segundo o texto, que letra A, era descendente de índio. Antônio não era descendente de índio. Então não é letra A. Letra B. Persistiu em objetivo diante das respostas negativas da moça. Letra C. Agrediu fisicamente a funcionária da universidade. Antônio não agrediu a funcionária da universidade, não é a letra C. No texto não passa essa informação. Letra D. Tinha preconceito em relação a negros. Ele não tinha preconceito em relação a negros e nem os índios. Não é também a opção letra D. Letra E. Resolveu conquistar a simpatia da funcionária. Não. Ele não resolveu conquistar a simpatia da funcionária. Ao contrário, ele tentou ter várias estratégias para poder conseguir a matrícula pela estratégia dele. A resposta é a letra B. Persistiu em objetivo diante das respostas negativas da moça. Mesmo diante a resposta negativa, ele persistiu. É a letra B. Número 3. Na frase tinha contornar aquele óbice, o termo destacado significa A. Significa um preconceito? Não pode ser preconceito porque, como já foi mencionado anteriormente, não expressa no texto. B. Antipatia? Não é a opção B. Letra C. Impressão? Também não. Letra D. Obstáculo? Letra E. Favorecimento? No texto foi visto algum tipo de favorecimento? Não foi feito. Não foi visto o favorecimento. Não é a letra E. A opção é a letra D, obstáculo. No texto aparece que teve vários obstáculos, que significa, que está dizendo na opção 3, na frase tinha contornar aquele óbice. O termo destacado significa o quê? Obstáculo. Número 4. Assinale em que a expressão grifada está empregada no sentido figurado. Letra A. O seu tipo físico nada tinha de indígena. Não é opção letra A. Letra B. Carregando um tacape foi fazer uma matrícula. Também não é a letra B. Letra C. O seu problema era com aquela mulher. Também não pode ser a letra C com um sentido figurado. Letra D. Seu modelo foi a carta. Descarta também a letra D. Letra E. Ao ler o jornal, tropeçou naquela reportagem. Sim, tropeçou naquela reportagem. É o sentido figurado. É a letra E. Número 5. Nesse trecho, a conjunção mais estabelece entre as orações a relação de... Aí, vamos retomar ao texto. Reprovado 4 vezes no vestibular, Antônio encontrava-se quase doente, tanta decepção. As inúmeras preocupações deixaram esse cidadão triste,
mas entraria na universidade de qualquer maneira. Pensava, mesmo morando no interior do estado e não vislumbrando naquele momento um jeito de conseguir isso. Então, tem aqui a palavra mais. As inúmeras preocupações deixaram esse cidadão triste, mas entraria na universidade de qualquer maneira. Número 6. Nesse trecho, a conjugação mais estabelece entre as orações a relação de letra A. Consequência. Letra B, oposição. Letra C, causa. Letra D, meio. Letra E, finalidade. Não pode ser finalidade, meio também, mais não representa, causa também não representa aqui no contexto a palavra mais, consequência também não, é a letra B, representa a oposição e pode ser substituído com tudo, entretanto. Número 6. A preposição de, destacada, estabelece entre as palavras uma relação de causa em. Letra A. Entraria na universidade de qualquer maneira. Não estabelece a preposição de, não estabelece uma relação de causa. B. Foi quando, de manhã, ao ler o jornal, também não estabelece. A letra B está incorreta. Letra C. Reportagem sobre os negros e descendentes de índio. Também não. Letra D. Encontrava-se quase doente de tanta decepção. Letra E. Antônio foi então de bicicleta até o toldo dos índios. A opção que a preposição de estabelece uma relação de causa é a letra D. Encontra-se doente de tanta decepção. Por que se encontra doente? Por causa de tanta decepção. Estabelece uma relação de causa a preposição. A causa é a decepção. A resposta é letra D. 7. Assinale a alternativa em que completa correta e respectivamente os espaços das frases. Era, aí tem um espaço. Encontrar Antônio na universidade, espaço. Ele pretendia se matricular apesar da, espaço, que se sentia por causa da funcionária. Aí a opção, qual é a melhor opção que vai completar? Qual é a opção? Era para eu encontrar Antônio na universidade em que ele pretendia se matricular apesar da mágoa. É a opção letra A. Não poderia ser, por exemplo, era para mim. Está incorreto. Ou então se fosse, era para eu, certo. Mas essa aqui, nesse caso aqui, encontrar Antônio na universidade de que ele pretendia. Não pede a preposição de que. Não pede. Letra D. Era para mim. É incorreto. Não pode ser letra D. Letra E.
para eu, tá certo? Para eu encontrar Antônio na universidade que ele pretendia se matricular, apesar da mágoa, sem acento. Tá incorreto. A opção certa é a letra A. Número 8. Lembro-me de que espaço, ocasião em que Antônio espaço, na entrada da universidade, rindo. 2. Espaço, colegas. Vamos completar. Aqui, lembro-me de que o verbo a, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Ele é impessoal. Lembro-me de que houveram, então não é essa opção letra A. Nem eu vou analisar o restante. Letra B. Lembro-me de que lembro que houve ocasiões em que Antônio se deteu. Também está incorreto, não é o verbo deteu. E chapéus, no plural, não é dessa forma. Chapéus, está incorreto. Se fosse, vai ter candidato, por exemplo, que poderia colocar a opção letra B, por conta do chapéu. Chapéus. Chapéus, no plural, é chapéus. Não seria chapéus. Então, não é também a letra B. Letra C. Houveram. Também, nesse caso, está no plural. Não pode ser a letra C. Chapéus, que não escreve chapéus, é chapéus. Letra D. Houve. Lembro-me de que houve ocasiões em que Antônio se deteu. Não é o verbo deteu. Então, também não é essa a opção letra D. Não é essa a opção letra D. E. Houve. Lembro-me de que houve ocasiões em que Antônio se deteve. É esse verbo, deteve. Antônio se deteve na entrada da universidade rindo. 2. Chapéus. Colegas. Então, é a opção E. É a letra E. Chapéus no plural. Número 8. Aqueles estudantes que estavam, não é o verbo estavam, no corredor logo se aborreceu. Tá incorreto, nesse caso deveria ser aborreceram. Não é letra B. Letra C. Estavam. Também não é esse verbo estavam. Aborreceram está correto. Chuvosos está incorreto, pelo fato de que é fenômeno de natureza, então não vai ficar no plural. Não é a letra C. Letra D. Estavam, não é esse verbo estavam. Aborreceu está no singular, também não é. Chuvoso poderia, mas como está incorreto aqui, tanto estavam e aborreceu, não pode ser a letra D. Letra E. Estavam, também não é esse verbo. Aborreceram e choveram. Como não é esse verbo aqui, também não é a opção letra E. A opção é a letra A. Vai ser letra a opção. Vai ficar aqueles estudantes que estavam no corredor logo se
aborreceram logo se aborreceram e começaram a reclamar daqueles dias chuvosos.